moda de Lampião exigia que os integrantes de seu grupo se vestissem bem. O objetivo era que eles pudessem ser reconhecidos pelas roupas. O cangaço não foi um fenômeno isolado da história nacional, que teria acontecido exclusivamente no Nordeste brasileiro. Pelo contrário, apesar de ser visto principalmente pelo lado jurídico como banditismo, em decorrência da prática do roubo violento, o cangaço tem por base ideológica os mesmos argumentos usados nas revoltas nacionais dos índios, negros e das insurgências sociais, como Canudos e Guerra do Contestado. Conheça o significado e funcionalidade de cada peça de roupa dos cangaceiros. Andar no sertão nordestino com uma roupa que pesava cerca de 30 quilos pode parecer loucura, ainda mais em uma época em que 80% dos deslocamentos eram feitos a pé. Mas para os cangaceiros que não se importavam com o desconforto, com cansaço ou mesmo com a morte, o importante era se vestir bem, com uma estética tão peculiar que poderia facilmente identificá-los. Tanto foi assim que as várias camadas de roupas e acessórios que compunham o figurino de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, não perdiam em nada, no quesito peso, as armaduras dos cavaleiros medievais ou as couraças dos samurais japoneses. Certa vez Lampião chegou em uma cidade sergipana, entrou em um armazém e aceitou a proposta do dono do local para pesar toda a roupa e equipamentos que ele tinha pelo corpo. Chegou a quase 30 quilos, isto que ele tirou o fuzil e os cantis de água, afirma o historiador Francisco Pernambucano de Melo. Ao contrário de qualquer bandido ou criminoso que deseja ocultar sua identidade, os cangaceiros usaram roupas que chegaram a beirar o carnavalesco, termo usado pela imprensa em 1928. Eram nômades, o que os forçava a levar tudo o que precisavam pelo corpo, em 2 bornais para viagens curtas e 4 para as mais longas. Eles quase proclamaram, a partir do traje, a condição de cangaceiros com muito orgulho. Estes homens não eram puramente criminosos, tinham o pudor de se insurgir contra valores coloniais que não desejavam aceitar. A condição de insurgentes é matéria-prima para o surgimento de uma expressão de arte na qual estes ideais precisaram se materializar de modo visível. A moda do cangaço deixou raízes. O chapéu meia-lua de couro com uma estrela no meio, lançado por Virgulino, hoje é o símbolo do Nordeste brasileiro. O chapéu, que tem a aba virada naturalmente para cima quando se cavalga durante o período do cangaço, serviu de suporte de arte. Na aba iam alguns enfeites, e também de alerta. Nenhum cangaceiro poderia correr o risco de ser surpreendido em uma emboscada, por isso não poderia andar com a aba abaixada escondendo os olhos. A conta bancária também era carregada junto ao corpo, moedas de ouro 22 quilates, que chegavam a ser vermelhas e tinham 4 centímetros de diâmetro, ficavam penduradas na testeira do chapéu, assim como anéis. Lampião morreu com 30 alianças, que serviam como uma espécie de apresilhamento do lenço do pescoço, chamado de jabiraca. As calças tiveram pelo menos 3 modelos. Havia ainda uma perneira de couro para proteger as canelas dos espinhos e a alpercata, espécie de chinelo, de couro que era usada com meia. Gilberto Freire, em seu livro Casa Grande e Senzala, chamou esta arte de projeção do homem, porque é uma arte que está sobre este próprio indivíduo ou é como se fosse um prolongamento dele. Um padre, conversando com os cangaceiros em 1929, chegou a ficar impressionado com a mobilidade deles. Após uma espécie de acrobacia, não derrubaram nenhum dos objetos que carregavam. Os bornais tinham dentro carne seca, farinha, rapadura e, para não caírem facilmente, ficavam presos. Uma alça de couro passava a 3 dedos abaixo do mamilo e prendia as alças laterais dos bornais. Era uma estrutura funcional que permitia aos cangaceiros combater e se embolar pelo chão durante um tiroteio ou briga sem que nenhuma das peças se desprendesse. A roupa também era uma espécie de blindagem mítica. Funcionava como um amuleto da sorte e de defesa. Quando um cangaceiro chegava em uma casa, por exemplo, a vítima do assalto não o via com bons olhos, odiava este homem, por isso, os amuletos serviam como neutralizadores do mal-olhado. Os amuletos da sorte dos cangaceiros têm origem na antiguidade, e eles poderiam usar estes símbolos da maneira que bem entendessem como expressão. Alguns chegavam a ter o signo de Salomão por todo o corpo. Ele é uma estrela de 6 pontas, símbolo de Israel, e significa proteção. Algumas destas estrelas sofreram alterações e poderiam aparecer bordadas nos bornais.
Normalmente os cangaceiros, na composição individual, adotaram as estrelas de 4, 6 ou 8 pontas. A flor de lis era o símbolo de pureza e também foi usada como proteção. Havia ainda a Cruz de Malta, símbolo das ordens militares e religiosas portuguesas, da Ordem de Cristo e da Ordem de Santiago que, inclusive, financiaram a vinda de algumas caravelas ao Brasil. E por último, a Cruz 8 contínuo deitado. A costura caracteriza o homem primitivo e ao invés de se pensar em feminismo quando se vê um homem costurando, é preciso olhar mais para a questão do arcaísmo. O indivíduo tropeiro viajava com burros levando cargas como hoje fazem os caminhões. No meio do caminho poderia perder o botão da braguilha, por isso deveria saber costurar. Já o bordado era algo para os mais privilegiados e foi um dos requisitos para os homens que queriam se tornar chefes dos subgrupos do cangaço. Deveriam saber bordar e repassar o ensinamento ao grupo. Foi com lampião que os cangaceiros passaram a usar roupas mais requintadas, com bornais forrados de bordado a tal ponto que o tecido desaparecia debaixo das linhas coloridas. Bem, pessoal, ao explorarmos a moda do cangaço, mergulhamos em uma complexa rede de significados e simbolismos. A vestimenta dos cangaceiros não era apenas uma questão de estilo, mas sim um reflexo de sua identidade, resistência e até mesmo uma forma de proteção. Desde a meticulosa escolha dos amuletos até a habilidade na costura e no bordado, cada detalhe das roupas dos cangaceiros revelava muito sobre sua história e sua luta. Diante disso, é crucial compreender o cangaço não apenas como um episódio isolado da história nordestina, mas como parte integrante de um movimento mais amplo de resistência e insurgência contra valores coloniais. A estética do cangaço deixou um legado duradouro que vai além das fronteiras do Nordeste, influenciando a cultura e a identidade do Brasil. Agora, eu tenho duas perguntas para vocês. A primeira é: quais aspectos da moda do cangaço mais chamaram a sua atenção e por quê? E a segunda é: como você acha que a vestimenta dos cangaceiros refletia sua identidade e sua resistência? Deixe sua opinião nos comentários. E lembrando que qualquer comentário que você fizer ajuda no nosso engajamento. Agradeço a todos os nossos seguidores por assistirem a este vídeo e por continuarem conosco nessa jornada de descoberta e aprendizado. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, convido-o a se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam se envolver e aprender sobre temas fascinantes como o cangaço e sua moda única. Juntos, podemos explorar e valorizar as diversas facetas da nossa história. Obrigado por fazerem parte disso. E até o próximo vídeo. Tchau!